Continuando nosso estudo, a segunda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino espírita. É importante a gente entender esse controle universal que não está controlando. É que os espíritos passaram as mensagens em várias cidades, em vários locais, e as mensagens chegavam até o Kardec, chegavam por carta na época, e ele ia selecionando aquelas que melhor vinham, aquelas que estavam mais dentro do padrão, mais bem escrita, mais dentro do padrão que as outras, aquelas ele editava. E as outras ele guardava para editar em outra oportunidade. Talvez algumas nem tenham sido editadas. E aquilo lá era muito importante para ele, porque essas informações, quando elas vinham com a chancela de quem mandou e confirmando as ideias que eles tinham ali naquele local. É importante a gente lembrar que as ideias não surgem de chofre em um só lugar, elas surgem em vários lugares. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir, com exclusividade, a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Então, se viesse da parte humana, viria só pela penhor daquilo que aquela pessoa sabia, dentro daquela fonte de informação, dentro daquela fonte de conhecimento. Como ela veio de vários lugares, com várias informações de vários espíritos, logicamente, que tornou-se diferente a situação. Ela começou a ter mais força porque vários locais detinham aquela informação. Então, ganha um novo tópico, ganha uma nova conformação. E a pessoa que tentasse fazer isso, ele ia ter a exclusividade sobre ele. E a exclusividade de uma verdade absoluta é uma coisa muito complexa. Assim também como Kardec não colocou que ali teria toda uma verdade só dele, mas que essas informações eram verdades que seriam passadas para nós ao longo do tempo, que nós deveríamos ficar atentos nesse patamar de informações, nessas condições que estavam sendo trazidas, nas condições que as informações estavam sendo trazidas, nas condições que a informação chegava para ele e como elas eram passadas nos mais variados locais. Tudo isso tornou-se importante porque a origem não era só dele, Kardec, era uma origem baseada num grupo de pessoas que o monitorava com as informações. Porquanto fora mistério acreditar, sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte a serenidade, a sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. O que ele está dizendo, como recebeu mensagens de vários lugares, ao sair os livros, essas pessoas de vários lugares compravam os livros, divulgavam o livro. Por isso, a doutrina foi crescendo, foi se avolumando, foi ganhando corpo de adeptos muito grande. Em um tempo muito rápido, porque tinha várias pessoas em várias partes recebendo as mesmas mensagens. Quando Kardec colocou as mensagens ali, olha, é assim, a pessoa, olha, que legal, é assim que funciona. Então, outros estão recebendo as mesmas mensagens que eu. Não é assim que a gente pensa? A gente não gosta de estar sozinho com aquela informação, a gente gosta dela estar compartilhada. Quis Deus que a nova revelação chegasse ao homem por meio mais rápido e mais autêntico caminho, portanto, incumbiu pois os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Só reexplicando, já explicado, né, conforme a gente já tinha falado antes, ele está mostrando que o caminho foi mais autêntico, foi mais claro, porque Deus colocou para que muitos espíritos levassem essas mensagens aos homens, facilitando então as informações, facilitando então o entendimento. Ludibriar um homem é fácil, mas ludibriar muitos fica complicado. E mesmo assim, aqueles que estão sendo convencidos, eles têm que deter bastante informação, porque os que vêm como adepto, vêm com curiosidade, vêm com dúvidas. E aí a pessoa tem que saber lidar com as duas situações para passar para o outro as informações necessárias para
o bom desempenho da sua função. E quanto mais pessoas detêm a informação, melhor é para todos, quando se trata de uma coisa para o bem coletivo. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, aí a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se, inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra e surgir em todos os lugares e de poderem todos descendentar-se nela. Olha que coisa mais interessante. Como ele dá uma alfinetada nos inimigos que normalmente apareciam. Podia queimar os livros, já que nessa época que a doutrina foi codificada, já não podia-se mais queimar pessoas. A lei já era um pouco mais humana, já era um pouco mais justa, né, vamos dizer assim. Mas podia queimar livro. Mas se queimasse os livros todos, eles automaticamente todos viriam à tona logo depois, porque a equipe espiritual estaria de posse dessas informações e traria novamente para a gente. Então, não é uma coisa para ficar guardada, não é uma coisa para ficar escondida, ela sempre virá, sempre estará ao nosso alcance e nós deveremos saber seguir essas informações e estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente mata a nossa sede de conhecimento, principalmente o conhecimento das coisas espirituais. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então, os espíritos superiores que vieram trazer a doutrina espírita é uma fonte inexaurível de informação. Poderia destruir os homens, mas essa fonte espiritual continuaria para prejuízo da humanidade, porque retardaria a chegada na Terra dessas informações. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando em todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Então, outro detalhe importante é que os próprios espíritos vão propagando com o auxílio de inúmeros médiuns que eles fazem aparecer. Os espíritos têm um mecanismo de fazer aparecer os médiuns. Aparecendo os médiuns, nós passamos a ter as informações, passamos a ter uma fonte de passagem da informação do mundo espiritual para o mundo físico. E com isso, vai se propagando a doutrina, vai se propagando os ensinamentos cristãos. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Então, essas comunicações, elas são importantes a gente entender que não são diretas. Nem todo mundo está vendo, está ouvindo os espíritos, mas está sendo intuído por eles. Então, em vários pontos da Terra, essas informações vão chegando, vão sendo colocadas em prática por várias situações, por várias maneiras, seja ela uma boa conduta moral, com um bom conselho, com boas intuições para resolver as adversidades do dia a dia. Então as pessoas vão agregando as informações e quando chega um livro abordando aquele assunto, olha que legal, está aqui o que eu estava precisando. Então é isso que foi acontecendo e acontece até hoje. Muitas das vezes as pessoas saem falando horrores da doutrina espírita. Aí quando a gente consegue levar um deles até o centro espírita e mostra o que é, fala assim, olha, é isso? É dessa forma? Que legal. Às vezes não voltam. Às vezes voltam mais uma ou outra vez, mas a sedimentação de ficar na doutrina depende de uma série de fatores. E às vezes, para a pessoa não ter que afrontar a família, seus familiares, ele prefere se abster, ele prefere não se envolver ali dentro daquele grupo, conforme a gente gostaria que ele ficasse lá conosco. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las.
Então no Espiritismo não tem nacionalidade, não tem nenhuma classe social, não impõe às pessoas que acreditem nela, simplesmente ela está aí. E aqueles que sintonizam, aqueles que querem ter uma informação superior, uma informação do mundo espiritual, se instruir com relação ao mundo espiritual, eles vão até a doutrina, pegam um livro para ler, vão frequentar um centro espírita, vão buscar conversar com algum conhecido espírita para procurar as informações necessárias. Isso é muito importante. Quando eu ouvi falar do espiritismo, eu tinha 12 anos e achei a coisa mais magistral do mundo. Eu queria me tornar espírita no mesmo momento. Só que minha mãe, muito católica, falou: não, isso aí não, acreditar em coisa de espírito? De jeito nenhum. Passado o tempo, eu me tornei espírita, uma amiga dela de infância retornou para a terra natal, tornou-se dirigente da casa espírita, e como elas eram muito amigas, ela também passou a ser uma das dirigentes da casa espírita. Então a gente vai vendo no dia a dia que conhecer, procurar se informar, sem nenhum preconceito, é a melhor forma de você saber escolher o que você quer. Antes de condenar, procure sim instruir, procure saber realmente aquilo que você quer para você, aquilo que você quer para o seu futuro, para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e, também, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir e simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. A informação deve chegar a todos os locais, a todas as pessoas, e nós devemos procurar ser um veículo dessa manifestação, um veículo de impulsionar a informação, mas levar essa informação na medida certa, que as pessoas suportam das informações e principalmente que elas estejam com o coração aberto a receber. Não adianta nada a gente querer colocar a doutrina espírita para quem não a conhece ou não sabe, não quer saber a respeito dela. Não vai adiantar. Agora, aqueles que querem conhecer, aqueles que querem saber, aqueles que querem aprendê-la, aí sim a gente vai conversar com eles, a gente vai levar essa informação. Cada um, no seu momento certo, vai chegar até ela e os recados devem ser dados. Sim, recado de fazer o bem, da boa conduta ética, da boa conduta moral, para que, no conjunto de situações, nós estejamos melhores hoje do que fomos ontem. E podemos angariar pessoas para o nosso meio, conquistando esses corações, para que eles tenham amor pela doutrina, venham com consciência de suas responsabilidades e trabalhem com o objetivo de fazer o bem incondicional. Se a gente faz o bem ao outro, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. É uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem das revoluções morais, nem das subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Já pensaram nisso? Você, como espírito, você não vai ser atingido por uma guerra, você não vai ser atingido, que eu falo de destruição, por uma guerra, por um tsunami, por um tufão. Apenas o corpo morre, o espírito retorna ao plano espiritual e aí começa-se a planejar uma nova existência. Primeiramente, trabalhando no mundo dos espíritos e depois vindo até a Terra para ajudar aqueles que estão por aqui, para ajudá-los no seu crescimento espiritual. E tem uma vantagem muito grande na doutrina espírita. Ela mostra para nós, mostra para os seus seguidores, que a vida é uma eterna continuidade. Todos nós vamos caminhando ao longo da nossa existência na busca da edificação, na busca da construção de um mundo realmente melhor. E com isso, a gente vai se tornando cada vez mais aperfeiçoado. Porque quando você entende que existe um mundo espiritual, que esse mundo espiritual tem uma série de benefícios para você, aí fica fácil para você caminhar, fica fácil para você enfrentar as adversidades. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre de sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições
Não há negar, são uma escolha, mas traz consigo o remédio ao lado do mal. Aí vem duas situações interessantes. Assim como nós temos aqueles que seguem firmes, convictos, trabalhando pelo bem, buscando a construção de uma situação melhor, de um mundo melhor, nós temos também os detratores. Se tornam espírita, montam grupos de afinidade comum e começam a falar mal da doutrina. Isso é muito negativo, por um lado, mas por outro lado mostra que quem está com o bem faz o bem. Quem não está com o bem perde a oportunidade de fazer o bem. Então nós estamos aqui para aprendermos, para valorizarmos, para procurarmos construir um mundo melhor para nós. E isso ser feito quando nós nos colocamos na condição de melhor servir, de melhor trabalhar, de melhor construir algo bom para o nosso semelhante. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens. Então, isso aqui é extremamente importante que a gente saiba. Existem espíritos que sabem muito menos do que muita gente aqui na Terra. Assim como existem espíritos que têm um conhecimento que vai muito além do que a gente possa imaginar de conhecimento. São os dois extremos, quem sabe muito e quem sabe muito pouco. Mas isso mostra a grandeza do mundo. O mundo espiritual é muito parecido com o mundo físico, só que mais aperfeiçoado. Os que lá sabem, sabem muito. Os que pouco sabem, também muitas das vezes sabem bastante. Então nós precisamos aprender a valorizar as nossas informações, valorizar os nossos conhecimentos, para que a gente esteja em condições de melhor servir, de melhor ajudar os nossos semelhantes na edificação, no crescimento, da realização do bem. O bem incondicional deve estar presente em nossos corações, em nossa mente, em nosso dia a dia, para fortalecer nossos impulsos de melhor realizar aquilo que precisamos em prol do nosso semelhante e principalmente em prol de nós mesmos. Que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Então é importante que a gente tenha isso bem sedimentado em nossa mente. Então, entre os espíritos, tem aqueles que são presunçosos, querem saber de tudo de qualquer maneira, os sofômanos que julgam saber aquilo que ignoram, e a mania de pensar que pensar por sábio, né? Passar por sábio. Os sofômanos são aquelas pessoas que querem passar por sábios, eles querem ser aquilo que não é. Na homeopatia a gente chamaria de platina. As pessoas que querem estar acima daquilo patamar ético, moral, social que elas realmente estão, principalmente social e material. Então só aqueles espíritos de categoria mais elevada estão numa condição melhor. E eles, por serem de uma condição mais elevada, estando numa condição melhor, também são eles que vão buscar trabalhar pelo bem, vão buscar trabalhar pela divulgação da doutrina, pelo amparo aos necessitados, pela coordenação de várias situações na Terra e também da doutrina espírita, claro. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que eles não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. Como tem aqueles espíritos que gostam de enganar, como tem pessoas também que gostam de enganar, são os hipócritas, né? Aí nós temos que ter cuidado, porque eles tentam impor determinadas ideias. Mas quando nos é colocado um patamar de moral, de entendimento superior, aí a gente já consegue ver como a gente se encaixa, de que forma a gente se encaixa ali dentro, tudo bem. Mas trazer uma revelação, aí é aquele espírito e aquele médium. E aí fica aquele negócio. E agora, é verdade ou não? É a questão do Ramatiz. Todo mundo jogava pedra no Ramatiz. E agora
De vez em quando a gente vê palestras na internet de pessoas que a gente considera idôneas, que dentro do meio espírita são muito respeitadas, trazendo determinadas entrevistas que o Chico concedeu falando da importância do Ramatiz em trazer aquelas informações que seriam muito úteis para nós. Mas nem todos nós aceitamos, deixamos de lado e cada um de nós vamos ter a informação que precisamos, vamos vivenciar aquilo que a gente precisa, até o momento que a gente vai poder estudar muito mais coisa. Que devem ser consideradas opiniões pessoais, é que ele está falando aqui, que o caráter e a autenticidade vai ser de cunho daquela pessoa, certo? Que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdade absolutas. Então, antes da gente aceitar uma verdade como coisa absoluta, paremos, reflitamos e vamos ver o que é realmente útil, o que é realmente necessário para aquele trabalho ser dado continuidade nele, ser feito um processo de aperfeiçoamento, de edificação real daquilo que a gente se propõe a transmitir para o outro. Então, adivinhar futuro não é coisa de espírita, é coisa de espíritos que tem um médium que capta aquelas suas ideias e às vezes divulga. Mas nós temos que ter cuidado com elas, que a responsabilidade é muito grande e a responsabilidade é também coisa que a gente responde no plano espiritual. Aquilo que a gente faz aqui, seja fisicamente ou espiritualmente, a gente vai responder. O primeiro exame comprobatório é, pois, sem contradita, o da razão. Isso está certo. O da razão ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição, com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Então ele nos alerta que, antes da gente aceitar uma ideia, aceitar determinada situação, aceitar determinado conjunto de filosófico, determinada estrutura filosófica que os espíritos queiram trazer para nós, antes de tudo, devemos procurar observar se aquilo ali realmente é o que a gente quer, ou melhor, se aquilo ali passa pela lógica, passa pela razão, passa pelo bom senso, ou se a gente está se envadecendo com aquela informação, eu estarei trazendo em primeira mão. Então tudo isso é importante que a gente reflita, que a gente pare para pensar, para que a gente tenha, no final, uma estrutura filosófica, social, muito bem organizada, com a doutrina espírita sendo aquele escudo que nos impulsiona a estarmos numa condição melhor, seja frente a uma adversidade, seja frente a um determinado fato, mas que ao longo da nossa existência a gente saiba realmente e de coração cumprir e edificar bem aquilo que nós nos propomos a fazer. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria, tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Recebeu a informação, está muito diferenciada, está muito diferente? Vamos buscar apoio de alguém. Olha, isso aqui está coerente? Isso aqui pode ser publicado? Isso aqui pode ser divulgado? Não, vamos aguardar. Por quanto tempo? O tempo necessário. A gente faz avaliação de livros, a gente vê que começa a ler assim, o livro está muito bom. Aí depois, numa determinada página, começa a ficar ruim. Por quê? É porque o médium cansou. E naquela empolgação que ele queria escrever os livros, o conteúdo foi se perdendo. E às vezes ele tem que parar, esperar, rever-se a si mesmo, a sua conduta, as suas ações no seu dia a dia, para depois sim ele conseguir. Agora posso colocar em prática desta forma. Aí ele vai continuar, vai continuar aquele trabalho. Porque senão perde a qualidade, não vai passar na avaliação. Então tudo é assim. Da mesma forma, as opiniões que a espiritualidade traz para nós, a gente tem que saber passar pelo nosso filtro e saber também conversar com aqueles que estão próximos a nós
e saber, beleza? Isso é útil, é bom, verdadeiro? Posso acreditar? A concordância, ainda na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar continuidade. A concordância no que ensinam, no que ensinem os Espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, ele lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes, diferentes formas e até mesmo idiomas. Tem espírito que vai saber falar outros idiomas, lógico. Então nós temos que ter cuidado. A concordância dos espíritos é que várias casas estejam passando informação dentro de um patamar, que seja um patamar aceitável e que nós saibamos discutir uns com os outros, porque não podemos ficar sob o império de um só espírito, sob o império de um só médium, e a partir dali, codificação. Hoje nós temos a codificação, na época dele ele estava criando a codificação. Codificação, a mensagem que recebeu, tem lógica, tem nexo, tem coerência, tem, posso aceitar. Faltou uma dessas, a gente descarta, principalmente quando é um médium só que está recebendo. E hoje em dia é comum estar só um médium recebendo, porque temos poucos médiums dispostos a trabalhar. Esse é o meu entendimento. Tampouco garantia alguma suficiente haverá quando na conformidade que é presente o que a pessoa obter por diversos médiums, mas no mesmo centro, que podem estar todos sob a mesma influência. Pode ter espíritos diferentes, mas o tronco da informação parte de um só. E por partir de um só, teremos dificuldades de colocarmos para o próximo, para o meio onde a gente está, aquelas informações. Então é importante que os médiums sejam de centros diferentes, e diferença de um bairro diferente, cidade diferente, para que não tenham interferências pessoais, o meio não seja muito parecido. Então a gente tem que ter sempre essa ideia com relação à doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita tem muita lógica. O Kardec tinha um bom senso incrível, ele é um bom senso encarnado. E uma técnica fabulosa de comparação, muito inteligente, muito culto, porque ele comparava todas aquelas ali, e a gente fala, poxa, mas essa aqui está tão boa. Aí ele mostra que lá tem um errinho, tem uma parte lá no final do Livro dos Médiuns que tem essas mensagens que, por causa de uma frase, ele condenou a mensagem toda. Isso o erro foi do médium. O médium não pode ter erro, né? Mas o médium erra. E aí aquela mensagem que ele cometeu um erro, ela tem que ser revisada, ela tem que ser repensada e até mesmo descartada. Não é porque o médium, o senhor Bambambam João da Silva, que ele tem que... Todo mundo tem que aceitar tudo que ele escreve. Todos têm que passar pelo crivo da razão, pelo crivo do bom senso. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se em grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vamos citar de novo a avaliação dos livros. Então são vários avaliadores, pelo menos 3 avaliadores que não se conhecem, não sabem qual livro estão avaliando. Aí quando o livro está pronto, a pessoa às vezes está na biblioteca e fala assim, eu avaliei esse livro, você também? Quer dizer, daquele ali passou para quem olhou e pelo outro que estava do lado. Mas é importante que a gente saiba que a gente tem que ter, o médium tem que ter humildade para, diante das comunicações, ele saber aceitar as críticas. Que crítica é uma análise. Ah, uma crítica destrutiva, eu não mereço isso. Espera aí. A forma que a pessoa teve para falar. Como você falaria em outras épocas. Então, nós temos que... Ouviu aquela crítica, ouviu aquela contra-informação? Calma, reflita, lê de novo. Num dado momento, aí sim, nesse dado momento, a gente vai colocar os pingos nos is e ver o que é realmente bom. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários,
mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Então, interesses secundários, as comunicações de interesses secundários, mais do que respeita aos princípios mesmo da doutrina, prova a experiência que o meio mais seguro é que vários médios recebam aquela comunicação e as pessoas, opa, está batendo, tão parecido. Às vezes não está escrito do mesmo jeito, mas a ideia é a mesma. Aí a gente tem que fazer o que o Kardec fez, pegar as melhores, as que estão mais bem escritas. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias, e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Então o espírito vem começando a criar um monte de história, um monte de fantasia. É porque é assim, porque é desse jeito, porque é daquele outro, mas não se sustenta. Não se sustenta porque ele está trazendo a opinião dele, ou de um grupo que ele representa. O que a gente ouve nas reuniões de tratamento espiritual, de espírito que quer destruir cidades, mundos, pessoas, eles estão se destruindo a si mesmo. Quem tenta destruir o outro, quem tenta destruir a obra do bem, está destruindo a si mesmo. Quem vai tentar roubar uma propriedade intelectual de alguém, está prejudicando a si mesmo. Não adianta. Aquilo que o outro produziu é dele, é a capacidade dele. E tudo aquilo que é para o bem, tem a proteção do bem. E, no entanto, não adianta queremos ir contra o bem, que colheremos as consequências de termos ido, mesmo que seja momentaneamente, contra o bem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo invisível e o mundo visível. Então, no início da doutrina espírita, no momento das cadeiras andantes, falantes, cada um dava uma explicação. Coube o Kardec fazer as observações, fazer as indagações e fazer as investigações e depois fazer as classificações. Quais os tipos de mediunidade existiam, quais os tipos de fenômenos ocorriam, que tipo de espírito promovia esse ou aquele fenômeno. Ao longo do tempo, todos ficaram instruídos. Baseado, mas o que ele escreveu aqui está mais coerente. E aqueles que discordaram? Caíram no esquecimento, porque o bem e a coerência é que predomina sempre. Tem uma estrutura para que isso ocorra. Por mais que a mídia trabalhe para determinadas verdades que não são tão verdades, elas só acontecem pelo tempo que é permitido, para resgate de um grupo de espíritos, para reajuste de um grupo de espíritos. Depois, a verdade vem à tona. Assim também na doutrina espírita, no mundo invisível, em todas as situações. A verdade sempre virá à tona no momento em que tivermos aberto e propício a realizarmos o bem. Essa a base em que nos apoiamos. Quando formulamos um princípio da doutrina, não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós quem vos dissemos. Kardec ele era muito bom senso. E ele tinha tanta certeza que ele estava certo que eu julgue, pode me julgar. Não sou dono da verdade absoluta, mas pode me julgar. E certamente por essa postura aberta de deixar que as pessoas o julgassem, ele deve ter corrigido muita coisa que precisava ser corrigida. Certamente. Ninguém, que para cumprir uma missão igual ele cumpriu, ninguém vai vir ao Léo, vai chegar aqui acertando 100%. Tem uma equipe que ajuda, que trabalha. E os nossos críticos são aqueles que nos impulsionam para Deus, que eles têm coragem de falar o que nossos amigos não têm, gente. Te criticou? Opa, graças a Deus alguém me criticou. Porque aí você tem como ver o que você tem que fazer para crescer. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa, visto
não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Então naquele momento ali não é porque era verdadeira ou falsa aquela opinião, é porque tinha uma sanção da concordância geral. Mais à frente, todos podem ter sido enganados, mas até hoje ainda não encontraram, podem ficar tranquilos. Até hoje, sempre que se vai fazer uma crítica sobre aquilo que Kardec trouxe, quando chega lá na frente, as pessoas vão olhar, vão ver, opa, ele está certo. Ainda não acharam o erro, principalmente no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Médiuns. Nesses três, e o seu inferno é muito abstrato, né? Na Gênese aí tem muita gente que joga pedra, eu não entro nessa. Eu sempre leio, observo, não entendo nada de astronomia mesmo. Aquilo que fala sobre as eras a gente já estudou, a gente já tem uma noção. Então muita coisa está muito bem escrita. Nós temos que ter muito cuidado na hora que falarmos, esse tópico está errado. Está errado por quê? De que forma que você interpretou ele para falar que ele está errado? Então não é simplesmente a gente falar que está errado. É porque, para que e como está esse erro? Onde está esse erro? Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Esta observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará com em novos campos em que o Espiritismo terá de explorar. Nós vamos ter sempre observação dos fatos, que seja de concordância de várias casas espíritas, que passa pela análise de várias casas espíritas. Opa, beleza, é isso mesmo, vamos trabalhar nessa ideia. Nada de querer ser um pioneiro em ideias espiritualistas dentro da doutrina espírita, não. Vamos ter cuidado, vamos ter bom senso. Achou alguma coisa que tem dúvida, vamos conversar com um mais um, com mais outro, até que, opa, chega à conclusão. João está certo ou João está errado. Mas nós temos que ver por um prisma superior, de fazer grandes avaliações, porque muita responsabilidade é botar uma mensagem, toma, segue, é isso aqui agora. Então não é por esse caminho que a gente vai chegar onde a gente precisa. Porque estudando atentamente as comunicações vindas da França, como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações, que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante. Então, quando ele pegou todas aquelas informações, todas aquelas comunicações, ele deu um passo à frente, aí sim ele criou condições de vamos seguir em frente, vamos seguir por um caminho de fazer o Evangelho crescer, fazer o Evangelho se edificar. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram, outros julgaram-se os únicos a possuí-la, tomadas isoladamente. Elas, para nós, nenhum valor teriam, somente a coincidência lhe imprime a gravidade. Então, se coincidem várias casas espíritas em várias cidades diferentes receberem comunicações semelhantes, aí a gente vai acreditar, aí nós vamos seguir. Mas não vamos simplesmente aceitar, não, vamos fazer leitura, vamos fazer julgamento. É igual o Ramatiz. Poucas pessoas seguiram o Ramatiz, mas ele deixou lá seu corpo de trabalho, seu corpo de livros. Cada um, no seu momento certo, vai chegando até aquelas informações e elas vão sendo úteis para algumas pessoas. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então, conforme vai chegando as informações para a gente, vai sendo entregue, seja de um país, de um centro vizinho, de um centro muito distante, de outra cidade, até mesmo de outro país, diante dessas verdades, desses contextos, comparando com as bases doutrinárias,
vamos ver se vale a pena ser aceita ou não. Isso é importante que a gente faça. Não é simplesmente chegar e aceitar porque 10 centros receberam. Não, tudo tem que ter seu momento certo, tudo tem seu momento de observação para que realmente todos nós possamos crescer perante a justiça divina. Essa verificação universal constitui uma garantia para a afinidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade, o que deu lugar ao êxito da doutrina espírita, da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que, em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a comunicação do que esses livros contêm, a confirmação do que esses livros contêm. Então, a doutrina espírita, por que ela teve êxito? Primeiro, ele criou uma boa doutrina, uma boa base, uma boa estrutura filosófica, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns. Agora, beleza, podemos divulgar? Podemos, vamos fazer a divulgação. E aí, fez o sucesso que fez, porque muitas pessoas puderam aceitar e compreender, visto que já existiam espíritos passando essas informações. Se de todos os lados tivesse vindo os espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Olha que interessante. Se o seu trabalho for para o bem, for realmente sincero, ele vai ganhar corpo, ele vai ganhar volume. Não precisa se brigar, vai fazendo com aqueles que os aceitem. Mas quando não é para o bem, vai ter uma série de empecilhos, a gente vai ter que ter uma série de cuidados. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. Mesmo não tendo porta na imprensa, mesmo sendo atacada por determinados grupos bem estruturados, bem organizados no início, ela cresceu, aperfeiçoou-se, ganhou um novo dinamismo e hoje ela está aí, a gente está podendo fazer esse estudo. E aqui tiveram os 12 Espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou ao mau querer dos homens, e na realidade de alguns homens. Assim sucederá a todas as ideias que, encarnando, quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. O confronto entre as teorias espíritas e as já existentes foram intensas, porque todos até hoje têm a sua base, sua estrutura basilar de crença, de aprendizado e de ação. Para você mudar, você tem que mudar todos esses fatores: a crença, o aprendizado e a ação. Então, a pessoa, para crescer espiritualmente, ela tem que abrir mais o seu coração, buscar novos entendimentos, novas perguntas, novas respostas, para que possa, então, estar em condições de estar melhor no contexto social, no conjunto geral, para, mesmo tendo contestação, porque vai existir, ter argumento suficiente para superá-los. Continuando nosso estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente, aqui o segundo livro está tranquilo. Conheça a homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. E o outro livro, Reflexões com Jesus, que é um conjunto de orações. Suponhamos para algum espírito ditar sobre qualquer título um livro em sentido contrário, suponhamos mesmo que com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas, que influência poderiam exercer tais escritos, desde que, de todos os lados, os desmentissem os espíritos? Boa pergunta. E com a adesão desses, é que se deve garantir aqueles que queiram lançar em seu nome um sistema qualquer, com seu nome um sistema qualquer, do sistema de um só
de todos medeia uma distância que vai da unidade ao infinito. Então ele faz a pergunta dizendo que se alguém resolver escrever um livro falando mal da doutrina espírita, muito hostil, fazendo várias críticas, como que ficaria? Aí a resposta é tranquila. É com a adesão deste que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Então, se ele está lançando, tem que ter a adesão de alguém do sistema que me dê, isso no caso, o sistema de um só, aquele que é um sistema comprovado, garantido, estruturado por várias pessoas, por várias ideias se somando, por várias ideias concordando com aquela opinião, é mais importante e tem muito mais solidez do que uma que vem com uma, duas pessoas ou um grupo de pessoas. Então, isso é muito importante que a gente entenda. A pessoa, às vezes, enquanto a gente vê isso surgindo no dia a dia, surge uma pessoa falando muito mal da doutrina espírita, lança livro falando mal, já surgiu há tempos, mas era ele. E com o passar do tempo, como as pessoas iam lendo, avaliando, aí eles falam assim, mas espera aí, isso aqui está falando mal, o que fala no outro que fala bem? Aí as pessoas vão ler o que fala bem, ficam com o que fala bem, porque a lógica, a razão, o bom senso, a conformidade das ideias com a espiritualidade superior é o que vai prevalecer. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias, a informá-los. A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Então, uma pessoa vem com algum grupo de argumentos, mas além das massas da Terra, tem as vozes amigas provindas do espaço, que chega, ó, maneira aí que você está indo para um caminho errado, tome cuidado. Isso é feito muitas das vezes durante o sono. E tem uma coisa importante, para você falar mal, você tem que citar. Para você citar, você aguça a curiosidade. Aguçou a curiosidade, busca informação. Buscou informação, se esclarece. Se esclareceu, já não toma mais as mesmas atitudes. E assim é sempre. A gente está cansado de ver na mídia, surge uma determinada notícia sobre uma determinada pessoa, vai ganhando força, vai ganhando volume, e chega um dado momento, cai no esquecimento, porque ela não tinha consistência. Aqui, cada caso é um caso, cada situação é uma, a gente está citando aquelas que caem por não terem consistência. E assim vai. Não adianta querermos atacar, principalmente quando a voz vem de cima para baixo. Aí não tem jeito. Vêm os ataques, vão formando uma série de ataques, mas no final, nos finalmente, o que vai prevalecer é realmente a doutrina, que tem como corpo de doutrina um conjunto filosófico muito bem organizado, muito bem estruturado, que é feito das inúmeras publicações que traduziam a respeito de arrasar o Espiritismo. Não, que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o Espiritismo? Qual é que sequer lhe retardou a marcha? Até agora não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação. Um dos mais graves, cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. Então, a gente cada um vai colocando a sua situação, vai colocando o seu ponto de vista, vai fazendo seus ataques, até junta grupos de pessoas que leem, que divulgam, mas não vai ganhar força, porque a força vem de cima. A força do Espiritismo é a força que vem dos espíritos, não é a força que vem dos homens. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o Espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade.
Então essa é uma parte importante, que quando a gente vê as pessoas querendo apresentar só defeitos, trazer só dificuldades, mostrando pontos errados, cai por terra. Por quê? Tem alguém que controla. Não serei eu que vou chegar aqui falando mal da doutrina, falando mal do espiritismo, querendo derrubar, porque isso não vai dar errado. Além das consequências kármicas para mim, perante as leis divinas, não vai à frente, porque a equipe espiritual que trabalha em prol da doutrina espírita é muito maior. Então nós vamos caminhando, a gente não tenta converter ninguém, as pessoas que procuram saber o que é isso, ou chega para fazer um ataque e a gente fala, você conhece? Aí a pessoa vai dar a explicação dela, a gente fala, olha, se você realmente conhecesse, você entenderia esse ponto, esse outro. Aí a pessoa começa a ver que ela não pode continuar pensando daquele jeito, agindo daquele jeito. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem, ainda menos, no futuro. Então, você estabelecer ir contra uma corrente de ideias estabelecidas pelos princípios superiores da vida, você vai fazer uma pequena perturbação momentânea, mas nunca vai dominar aquele movimento, nunca vai estragar tudo aquilo ali, nem no presente, nem no futuro. Trará apenas consequências seríssimas para aquele que impetrar um movimento quanto a esse. Lógico que essas consequências serão kármicas em futuras encarnações. Ah, mas a gente não acredita em outras encarnações? Pague para ver então. Vai chorar. Tem certeza que vai chorar. Existem várias encarnações. Senão não existiam leis divinas. Existem pessoas que nascem sem perna, sem braço, nas situações mais miseráveis. E por que o outro nasce rico, bonito? Tem uma regra, tem uma norma, tem um princípio estabelecido, que é muito sério, muito coerente, muito digno. E o resto, a gente vai vivenciando no dia a dia as explicações filosóficas. Nunca podemos fazer uma afirmação direta. Nasceu sem braço por causa disso. Não, pode ser situação A, B ou C. Ele pode ter pedido para vir assim, por uma necessidade de crescimento espiritual dele. Ele pode ter sido por causa de um karma, de ter usado mal aquela mão. Pode ter sido porque cortou a mão de alguém. Não cabe a nós sabermos. Cabe a nós respeitarmos. Porque ainda tem mais uma opção. Zombava de quem não tinha um braço. Cuidado, as leis divinas são perfeitas. Imperfeito é o nosso entendimento sobre elas. Também ressalta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei enquanto essas instituições permanecem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Se os Espíritos quiserem trazer uma informação sobre um ponto que ainda não está consolidado, não está bem esclarecido pela doutrina espírita, nós podemos ler, observar, mas para nos esclarecer, não para a gente seguir, não para acreditar piamente, para a gente refletir. Aí tem pessoas que gostam de criticar a obra de André Luiz. Para mim, ela é perfeita. Ainda não achei erros. Inclusive no livro Missionários da Luz, ele dá uma aula de homeopatia do início ao fim, sem falar de homeopatia. Quando eu fui fazer o curso de homeopatia, eu falei assim, poxa vida, quando eu estava lendo Missionários da Luz, que eu estava me embebedando naquelas informações maravilhosas, eu estava começando a aprender homeopatia sem saber que a homeopatia existia. Eu nem sabia que a homeopatia existia. Era ignorante sobre a homeopatia. Achava que a homeopatia era chá. E não é. E ali estava uma série de informações. Então não adianta, a gente quer ter uma certeza de uma verdade, qual as pessoas que querem ter, mas tem que saber, tem que ter muita informação para fazer uma crítica destrutiva. Não podemos fazer uma crítica destrutiva de qualquer maneira. Temos que nos instruir, temos que nos informar. Se aquela informação não dá para a gente, não cabe na minha cabeça, eu deixo de lá. Vou pensar. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu não consigo entender. Eu já li, botei uma bolinha nela, vou embora.
Quando eu leio de novo, tento entender de outras formas, peço explicação para alguns colegas, faço direto. Não adianta. E não adianta chegar aqui e fazer uma palestra sobre ela falando que ela está errada. Eu tenho que chegar, lê-la e falar, não entendo. Simplesmente. Então nós temos, é uma responsabilidade muito grande trazer inovações ou querer trazer destruição. Você quer trazer inovação? Tudo bem, você pode trazer e até deve, dependendo da situação. Mas observe que essa inovação que você está trazendo tem que ser útil, tem que estar além de ser útil, tem que estar embasado em princípios doutrinários aceitos e tidos como verdade já estabelecidas. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade e, caso se julgue conveniente, publicá-las importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém, carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade refletida. Quanto bom senso nessa informação. Você está ali, você tem uma mensagem nova, diferente, inovadora, para você levá-la à frente, prudência, cuidado, estude novamente, medite, troque ideias com outros. E é importante que essas teorias sejam levadas a quem não a conheça, quem não tem ideia sobre ela, para ver o que ele fala. Porque quem já tem aquela ideia, beleza, eu concordo com você, é isso aí mesmo. Mas aquele que não a conhece, não tem aquela ideia, aí ele tem que refletir, ele tem que repensar, ele vai ter que reavaliar. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão, gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade, de ordem mais elevada e, quando as circunstâncias se revelem propícias à emissão de uma nova ideia. Então, os espíritos têm a sabedoria de colocar as informações gradativamente. Não vem com a verdade, é desse jeito. Vão colocando as informações, vão trazendo as informações para que a gente possa entender e aceitar. Aí você pode dizer assim, mas eu não entendo, não aceito nada do que tem nesse livro. Mas existem milhares de pessoas, talvez milhões, que entendem e aceitam. Então, em cada um de nós tem um princípio positivo, um princípio construtivo de um grupo de informações. E é baseado nesse grupo de informação que a gente vai trabalhar, que a gente vai procurar construir e edificar a verdade maior, a verdade mais consistente com aquela que a espiritualidade superior traz para a gente como a verdade daquele momento. Que as verdades sempre são adequadas ao nosso tempo, à nossa época. Passado o tempo, certamente serão aperfeiçoadas. Então, terá que aperfeiçoar a doutrina espírita? Não. Teremos que aperfeiçoar os espíritas, sempre. Para que entendam mais coisas daquilo que está ali naquelas informações. E assim vai ser. Quantas informações nós estamos aprendendo ainda hoje e quantas ainda temos que aprender por cada vez que a gente lê determinados livros espíritas. A gente vai fazer um longo estudo, vai estudar todo o Evangelho, depois vai estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, obras do André Luiz. Então a gente vai estar sempre buscando aprender, sempre trazendo informações novas, conhecimentos novos, mas baseado na doutrina, captando as informações que estão ali, tá? Mas muita informação vai estar lá e eu não vou enxergar todas elas. Cada um que for ler vai enxergar aquilo que lhe é peculiar ao seu nível de entendimento e de conhecimento. Por isso é que, logo de princípio, não disseram tudo e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Então as informações que os espíritos não trazem são na medida certa da informação que nós damos conta de digerir. Depois vão vindo outras. E às vezes vem até mais informação. Mas aquele que está coordenando, está organizando, fala, essa daqui não dá para me aceitar não. Tudo bem, pode deixar ela guardada. Um dia vai ser aceita, um dia ela vai ser trazida. E assim vai sucessivamente.
Quem de nós, há 20 anos atrás, poderíamos dizer que nós teríamos um telefone que passa mensagem escrita, mensagem falada, mensagem de foto, mensagem de filme, um aparelhinho pequenininho que é um telefone que você carrega para todo lado, que é televisão, que é relógio, que é despertador, que é calculadora, que guarda na memória até livros. Podemos guardar todos os livros do Chico dentro de um celularzinho pequenininho, desde que ele esteja digitalizado, é claro. Muita informação. Há 20 anos atrás a gente não tinha essa ideia. Um computador, ele tinha 512 MB de memória. A gente, nossa, 512 MB? Aí quando chegou o computador de hoje de 1 tera, a gente não tem nem ideia do que significa isso. E assim também, lógico, as informações espirituais e do mundo espiritual vão chegando para a gente. Temos muitas informações, nem damos conta de ler todos os livros. A gente foca aqueles que são nossos objetivos e vamos estudar aqueles. E outros vão estudar outros livros, outros objetivos, até que um dia a gente intercambia informações, intercambia conhecimento, e aí sim poderemos desfrutar de mais cultura e mais conhecimento espiritual. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa. Por quê? Então, os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, poucos se preocupando com a verdade e tudo respondem, daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Então, quando pressionou demais para obter uma informação, a resposta não veio a contento, porque aquela resposta não dava para ser trabalhada pela mente do médium, não dava para ser trabalhada pela equipe, pelo grupo, então tinha alguma coisa errada. Então, muitas das vezes, não são os espíritos que cometem o erro, são as pessoas que cobram dos espíritos uma informação e recebem aquela informação, mas não do jeito que ela deveria ser. Se esperasse mais um pouco, no momento certo, seria trabalhada a resposta, preparado o médium para responder. Porque o médium, para ele dar as respostas bacanas, conforme o Chico dava, ele fazia um cursinho no mundo espiritual de algumas horas. Mas algumas horas no mundo espiritual, para alguém com a sensibilidade psíquica do Chico, aprende uma infinidade de coisas. Aí trazia para nós as informações. Isso é mediunidade. Isso é um médium de grandeza espiritual que pode trazer todas essas informações para um grupo de pessoas e influenciar uma nação inteira e pessoas no mundo inteiro como ele influenciou. E aí a gente tem que ter cuidado sempre com os espíritos levianos, que jogam qualquer resposta, que trazem qualquer mensagem e jogam qualquer informação. As coisas não são bem assim, nós temos que ter o cuidado, temos que procurar observar como nós estamos lidando com as informações que vêm do além e como nós vamos crescer com essas informações que vêm do além. Primeiro, discernindo. Segundo, comparando a informação que trazem com a informação que a doutrina nos mostra. E aí, no final, a gente vai procurar ter condições de saber viver melhor. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outro dizem ao contrário, algures, a presunção da verdade não pode estar com aqueles que é o único ou quase único em tal parecer. Então a verdade vai estar sempre com a maioria dos espíritos que se comunicavam naquela época. Porque pode aparecer 100 médiuns escrevendo coisas absurdas. Porque foram 100 médiuns que escreveram essas coisas, a gente vai acreditar? Não, vamos passar pelo crivo do bom senso, vamos avaliar com frieza, com tranquilidade, vamos aguardar um tempo, não é isso que o Kardec fala para a gente fazer? Aguarda um tempo, espera, façam novas avaliações, façam novas pesquisas, amadureçam os conceitos, as ideias, depois trazem. Assim que a gente deve fazer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto.
Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Os espíritos têm um proveito, têm uma condição. Eles fazem um estudo antes, quando eles colocam uma informação, eles deixam, olha, isso aí é meu ponto de vista, precisamos de estudar mais, trazemos novas informações, amadurecer mais a ideia, para que eles sejam verdadeiramente ponderados e respeitados, lógico. Então, o Chico, quando levava assim, pergunta para ele que respondia no ato, é porque era uma equipe que já tinha pronta, preparada para levar as informações, centrar nas espiritualidades superior e chegar até ele. Vocês pensam que quando vocês vão para uma casa espírita, pensando em fazer uma pergunta para um médium, que tem casa que isso é permitido, que tem esse contato do público com o médium fazendo perguntas, a espiritualidade não trabalhou antes, sabe quem vai? Com precisão matemática eles sabem. Quem vai lá, que tipo de pergunta vai fazer. Portanto, o médium não deve ser deixado a sós nessa situação. Tem que ter um trabalhador mais experiente, vigilante, que monitore para não deixar o médium em maus lençóis ali com informações ou com pessoas petulantes que ficam brigando o tempo todo porque querem aquela informação a qualquer custo. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, congregue todas as opiniões. Então, por mais bonita que seja a ideia, por mais forte, por mais bela, por mais útil, no início não vai congregar todas as opiniões. Isso aí são importantes que a gente interiorize. Os conflitos que daí decorrem são consequências inevitáveis do movimento que se opera. Eles são, ao mesmo tempo, necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Então, quando vem esse debate, com muitas pessoas pensando sobre o mesmo assunto, todo mundo querendo saber sobre aquela ideia, é bom que ela se depure. Nesse momento ela vai se depurando. Aí as pessoas vão achando os pontos fracos, aqui está errado, ali está errado, lá está errado, e diante de toda uma estrutura de fatos, vai fazer o filtro e ver o melhor daquela ideia, o melhor que vai ser aproveitado do que se propõe a trabalhar, do que se propõe em colocar para o público. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Então, as informações virão sempre em concordância com essa concordância universal, vem sempre focada para um ponto onde a maioria das pessoas irão aceitar, irão entender, irão concordar. Ou a maioria dos espíritos, que às vezes junta-se um grupo de pessoas afins, com ideias preconcebidas para atacar aqui na Terra, mas no mundo espiritual, um exército infinitamente maior, muito mais bem preparado, se organiza e vai para o abafa, e aquilo ali acaba, aquilo ali passa. Não será a opinião de um homem que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam com toda a Terra, em toda a Terra, por ordem de Deus. Então a opinião é uma voz unânime, mas a voz dos espíritos superiores que coordenam a evolução da Terra. Eles ditam as regras. Mas tem tanta bagunça aqui na Terra, tem tanta guerra, tanta coisa errada, porque nós somos imperfeitos, nós temos karmas a reparar e pessoas estão dispostas a dar karmas para o futuro. Mas dentro desse conflito todo, sai os grandes impulsos de solidariedade, os grandes impulsos de caridade, os grandes impulsos de amor e os grandes impulsos de solidariedade, de amparo a essas pessoas que estão em dificuldade. Então, tem o lado ruim dos que estão atacando e tem o lado bom dos que estão criando estrutura de proteção, de amparo e de ajuda. Todos nós, assim, estamos dispostos a trabalhar por um objetivo superior, por um bem maior, para a edificação do verdadeiro amor em nossos corações, do verdadeiro amor em nossos espíritos
e do verdadeiro conhecimento, para a edificação do conhecimento maior em cada coração. Esse caráter essencial da doutrina espírita é essa sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Não adianta vir aqui na Terra um só para estabelecer uma ideia, um conjunto filosófico, é pouco. Vai vir um grupo de espíritos juntos, trabalhando, e um grupo muito maior, infinitamente maior, no plano espiritual, orientando, direcionando, intuindo e até mesmo esclarecendo, quase que materializando na frente da pessoa e colocando ali, é assim, ó. Certo? Então as pessoas, muitos cientistas, eles assistem os filmes no mundo espiritual, assistem aulas no mundo espiritual, depois chegam para a Terra, pelo mecanismo da inspiração e da intuição, materializam. Mas são grupos, não é um homem só. Um homem só traz a ideia, e grupos aderem ou não, de acordo com o conhecimento que está sendo trazido, com as informações que estão sendo trazidas, e com o modo com que as pessoas estão encarando os fatos. Diante de tão poderoso aerópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades preciosas, nem seitas, nem nações, é que vão quebrar-se todas as opiniões, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. As informações que nos são passadas pela doutrina espírita, elas são atemporais e totalmente multidimensionais. Elas são do mundo dos espíritos, do mundo dos homens, mas não de uma só nação, não de uma só pessoa, mas de grupos de pessoas, de grupos de nações que trazem essas informações, que trazem para nós todo um conjunto de ideias, todo um conjunto de força para que a gente coloque em prática da melhor forma possível as informações que nós precisamos colocar para a nossa sociedade. Então, aquelas informações que estão pautadas nos princípios universais, que estão pautadas nos conhecimentos superiores da vida, são aquelas que todos nós teremos em mãos para a edificação do verdadeiro bem, para a edificação das verdadeiras ideias soberanas e superiores, para construirmos o nosso mundo futuro baseado em patamar muito sério. Então, Kardec ainda deixa bem grifado, que nos quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Então Deus sabe onde Ele está mexendo, como está mexendo, por que está fazendo. Mas você, como acreditar em Deus hoje com tanta tecnologia? Aí que eu tenho que acreditar mesmo, com toda a tecnologia que nós temos, não somos capazes de reproduzir nem sequer um movimento, explicar por que a Terra está girando em torno do Sol. Tem muitas explicações sólidas, bacanas, bonitas, bem feitas, aceitáveis. Mas é incompleta, falta um pedacinho. E esse pedacinho está com os espíritos superiores, está com aqueles que têm o conhecimento superior, está com Deus. Não temos que jogar pedra nem A, nem B, nem C, apenas entender que está incompletas as explicações. Portanto, que a física quântica vai lutando aí, trazendo cada vez mais informação. Mas ainda não está completo. Senão não tem nem graça. Está tudo aí pra gente, evoluiu tudo, não tem jeito. Só Ele, Deus, decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um só homem ou de um espírito? Menos do que a gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. Então, tentar lutar contra as leis divinas, com os decretos de Deus, é infantilidade. É a criança que pede uma bala para a mãe olha para o relógio e fala, não, está perto da hora de jantar. Agora você vai jantar. Depois você come a bala.
Depois da janta você come uma bala de sobremesa. Ela chora, berra, briga, xinga, esbraveja. A mãe não entrega a bala, ele vai jantar e depois come a bala. Se não jantar, não vai comer a bala naquele dia, desde que a mãe seja uma pessoa que está primando pela educação do filho. Então, aquelas pessoas que tentam ir contra os decretos divinos, eles estão agindo exatamente como uma criança que fica rolando no chão para tentar ganhar uma bala. Não vai conseguir ganhar, ainda vai passar vexame, vai sujar a roupa, vai se sentir derrotada depois daquilo ali. Então nós temos que saber que os decretos divinos são soberanos, são superiores e gerenciam tudo na nossa vida e toda a nossa vida. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Opinião universal, não é opinião de um grupo de pessoas aqui não. Formam-na todas as opiniões individuais, se uma dessas é verdadeira, apenas tem na balança seu peso relativo. Se é falsa, não pode se prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Então, quando as pessoas tentam impor uma ideia individual, uma ideia mais negativa para si próprio, para a coletividade, ela tende a acabar. Então, tudo aquilo que não vai ser útil, que não vai ter benefício para a humanidade, vai acabar. O mal vai acabar, a corrupção vai acabar, o egoísmo vai acabar. Porque aqueles espíritos egoístas, aqueles espíritos corruptos que não quiserem se enquadrar à nova ordem universal, não vão ficar aqui na Terra mais. Vão para planetas inferiores, vão reencarnar em situações muito deploráveis. Aqui na Terra mesmo nós temos locais que você vai querer reencarnar lá no Zimbábue? O que você tem contra o Zimbábue? Não tenho nada. Mas lá não tem celular, não tem água encanada, não tem internet. E aí? Da mesma forma eu posso perguntar para você quer reencarnar lá no sertão do Tocantins? Lá na tribo de índio do Amazonas? Então todos nós temos que pensar nisso. Onde a gente quer reencarnar? Então vamos fazer o bem, vamos trabalhar bem. Vamos trabalhar para que o bem se estabeleça sempre. Vamos fazer com que o bom senso prevaleça e as leis divinas sejam edificantes. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Então me explique de uma forma mais justa, coerente e lógica por que uma criança nasce numa tribo indígena e por que uma criança nasce em Tóquio, filho de cientistas e gênio. E às vezes o índio também é gênio. Ele vai mudar tudo naquela tribo, mas nasceram em locais diferentes. Por quê? O Juruna foi um grande exemplo disso ali. Ele revolucionou toda a nação indígena brasileira. Então nós temos que saber entender a vida por um prisma maior. Senão a gente acaba ficando presos a nossos problemas daqui do dia a dia, criando problemas maiores para a nossa sociedade e que a gente não saberá enfrentá-las e gerenciá-las como deveríamos. Já que se desenha um harmonioso conjunto, este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Portanto, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que no campo se acha suficientemente lavrado. Enquanto isso, no século XIX, quando os livros foram escritos, quando os livros espíritas foram escritos, foi um século muito iluminado. Muitas informações vieram, muito desenvolvimento científico, muito do que nós temos hoje foi começado lá. No início do século XX, quando foi estabelecida a teoria da relatividade, da física quântica, da energia nuclear, lá atrás já tinha sido estabelecido todo um corpo filosófico, todo um corpo de doutrina que facilitavam as pessoas que vieram depois entender, desenvolver e aperfeiçoar a informação anterior. Assim como virão outros aperfeiçoando as informações que nós temos, como será o celular daqui a 20 anos? A cada 6 meses surge um mais sofisticado, imagine daqui a 20 anos. Então nós precisamos entender bem essa situação. E por falar daqui a 20 anos, vamos pensar então um pouquinho mais longe. Como será a vida num planeta 1 milhão de anos
mais velho do que a Terra. Enquanto isso, se não dá, aqueles que flutuem entre dois sistemas opostos podem observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, um sinal não menos certo do qual dos dois sistemas, do qual dos dois sistemas prevalecerá. Então, se nós temos as informações flutuando entre dois sistemas, as pessoas ficam, olha um, olha o outro, olha um, olha o outro. Se nós usarmos o bom senso, serenidade, tranquilidade, responsabilidade, qual dos dois vai prevalecer? O sistema A ou o sistema B? Certo? Então, o sinal, a maioria dos espíritos é um sinal de que vai ser dado daquele que vai prevalecer. Isso. Então, conforme ele diz aqui, a opinião geral. Essa será a indicação, a forma, o sentido que se forma a opinião geral, será a indicação certa no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Nós estamos falando aqui de concepções filosóficas sem recursos midiáticos que existem hoje. Às vezes, a pessoa tenta impor uma verdade pela supremacia financeira, do poder financeiro. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que vai se formando, que vai construindo, que vai prevalecendo pelo bom senso, pela lógica, pela observação. Eu não acredito na homeopatia, você pode dizer, mas quantas pessoas já foram curadas pela homeopatia? Então, dentro disso, nós podemos entender, ver, aceitar qual é o melhor caminho, qual deve prevalecer ao longo da nossa existência. E assim, a gente encerra mais esse estudo. O próximo será Notícias Históricas, quando Kardec traz para a gente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo um esclarecimento, as informações da cultura da época, o que significa determinados termos que estão incluídos na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente referindo-se a determinadas classes sociais. Quem eram elas, como elas eram constituídas e de que formas elas agiam e interagiam na construção daquela sociedade daquela época. E aqui, certamente, nós encerramos um conjunto de tópicos que nos levou a refletir profundamente, onde podemos buscar uma melhor verdade, onde podemos buscar um melhor sentido para as informações que nós temos. Na observação dos fatos. Os fatos dizem mais do que qualquer teoria.